Inicialmente consulto o eminente procurador do Ministério Público. Vai se demorar um pouco para esse negócio, procurador emérito do Ministério Público de Contas, a respeito de eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, no momento não há interesse do Ministério Público. Ok. Então, passamos à nossa pauta de trabalho. Iniciam pelos estaduais. Relato o item 1 da pauta, disponibilizei a íntegra de voto, contas da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 2012. Com quantas ocorrências apontadas no relatório não tenho o condão de macular as contas, entendo que possa ser dada uma nova oportunidade para que sejam adotadas soluções, com pretensão de evitar julgamento desfavorável. Voto pela regularidade com as ressalvas, recomendação para o GS e apresentação que apresentam falha. Diante da manifestação favorável dos atos de gestão, bem como das unidades da Secretaria, bem como das unidades, com exceção aquelas que tiveram ressalva e com recomendações proposta pela fiscalização, dou quitação à senhora Mônica Carneiro Meira Bergamaschi, secretaria, e o senhor Alberto José Macedo, secretário adjunto, dos ordenadores de despesas, pela liberação dos responsáveis por almoxarifado, identificados nos respectivos processos. Arquive-se os expedientes citados. E excetuo os seus atos não apreciados por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 2 a 4, em conjunto, tratam-se de contratos e prestação de contas. Os ajustes citados nesses itens tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa e da Procuradoria da Fazenda e também do Ministério Público de Contas. Meu voto é no sentido da regularidade do contrato e da prestação de contas. O item 2 trata de representação da Sinaenco contra a DASP. O voto é pela improcedência, determinando o arquivamento. Em discussão, votação aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo, item 5 a 7. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro auditor, doutor Márcio Martins Camargo, senhor procurador, Tribunal de Contas, doutor Celso Matucci, doutora Cristina Freitas Cavezali, procuradora da Fazenda, doutor Sérgio, diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados. O item 5 trata de primeiro termo de alteração a contrato celebrado entre a Sabesp e a construtora Covan S.A. para execução de obras integrantes do Programa de Despoluição do Rio Tietê, já julgado regular. A instrução é favorável. A posição física e financeira do ajuste, à época da celebração do aditivo em exame, indicava a existência de saldo contratual para cobrir a inclusão de preços extracontratuais, que representou uma majoração de serviços da ordem de 11,13% do valor inicial, dentro, portanto, do limite autorizado pela Lei 8666. Assim, e na esteira de precedentes desta Corte, voto pela regularidade do termo de alteração em exame, com a advertência anotada no corpo deste voto, que deverá ser comunicada por ofício à presidência da Sabesp. Em discussão. Votação aprovada. Item 6, em exame, 2 termos de aditamento, tendo por objeto a prorrogação de contrato celebrado entre a USP e a Marfli Viagens e Turismo Limitada. A instrução é dividida. O contrato foi julgado regular por esta Câmara, com decisão tramitada em julgado, e a prorrogação do prazo de vigência do ajuste foram devidamente justificadas. Voto pela regularidade dos termos em exame. Em discussão, votação aprovada. Item 7.
Trata da comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos pela Secretaria de Educação à Prefeitura de Juquiá, no exercício de 2011, para transporte de alunos da rede estadual de ensino. Muito embora a instrução seja favorável, entendo que a matéria não merece a aprovação desta Corte. Dos recursos repassados à Prefeitura, a comprovação da aplicação de quantia de R$ 445.604,68 refere-se a serviços prestados nos meses de maio e junho de 2011, anteriormente, portanto, à celebração do convênio, do qual decorreu o repasse em questão. Ademais, o contrato com a Aviação Mina do Vale Transporte e Turismo Limitada, que executou o serviço, foi julgado irregular pela primeira Câmara desta Corte. Nessa decisão, ainda não tramitada em julgado, apontou o relator que os desacertos apurados na instrução comprometeram totalmente a regularidade do certame e decorrente contratação, notadamente pelo fato de que apenas a contratada participou do pregão, frustrando assim o caráter competitivo próprio de procedimentos da espécie. Portanto, ainda que o objeto do convênio tenha sido alcançado com o transporte dos alunos, a regularidade das despesas e a economicidade obtida com a avença encontram-se assim prejudicadas. Diante disso, voto pela irregularidade da prestação de contas em exame, condenando a Prefeitura de Juquiá à restituição da importância de R$ 445.604,68 aos cofres públicos, devidamente atualizada até a data de seu efetivo recolhimento, expedindo-se ofício à Secretaria de Estado da Educação para as providências pertinentes. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Itens 8 a 13, a palavra é do conselheiro Márcio Martins de Camargo. Cumprimento, senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhor procurador do Ministério Público de Contas, Celso Matuque Feres, senhora procuradora da Fazenda, Cristina Cavezali, senhor diretor-geral Sérgio Rossi e demais presentes. Itens 8 a 10 da pauta em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. Item 8 e 9 trata de licitação e contratos celebrados pela Secretaria de Estado da Educação, através da Diretoria de Ensino da Região Sul 3, com as empresas Lume Serviços Gerais Limitada e Ambiental Sistemas de Limpeza e Conservação Limitada, visando a prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar. E o item 10 trata de licitação e contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a construtora Ubiratã Limitada, para execução de obras de construção de edifício para implantação da unidade Santos da rede de reabilitação Luci Montoro. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade de todos os atos em exame. Em discussão, votação, aprovado. Item 11. Em exame, licitação promovida pela Universidade de São Paulo e o decorrente contrato firmado com a empresa Provac Serviços Limitada, objetivando a realização de serviços de limpeza, asseio e conservação predial impróprios da universidade. A fiscalização, a TJ e a PFE opinaram pela regularidade da matéria. SDG, entretanto, entendeu que a matéria é irregular, devido ao critério de avaliação da execuibilidade das propostas. É o relatório. A meu ver, as justificativas apresentadas pela Universidade de São Paulo são suficientes para afastar as falhas levantadas na instrução processual. A principal questão em exame foi o estabelecimento de critérios sem respaldo legal para desclassificação de propostas. Pela metodologia de cálculo utilizada pela USP para apreciar os valores das propostas, foram desclassificadas aquelas que, pelos valores ofertados, não teriam condições de arcar com os custos dos funcionários, encargos sociais, benefícios, materiais e equipamentos, entre outros, após as deduções de encargos que seriam retidos pela USP e deduzidas as contribuições sociais, como PIS e COFINS. Diante do exposto, na companhia da fiscalização ATJ e PFE, eu voto pela regularidade da licitação e do decorrente contrato, sem prejuízo às recomendações consignadas no voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 12, eu retiro de pauta para a oitiva de PFE. Item 13,
Em exame, recurso ordinário interposto por José Bernardo Ortiz, presidente da época da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, contra a sentença que, ao conhecer termos de recebimento provisório definitivo e termos de encerramento de obrigações contratuais, apreciou resultados de sindicância em sede de execução de decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre a FDE e a ARM Metalúrgica Limitada para a construção de cobertura de quadra em 8 prédios escolares, tendo, na ocasião, aplicado multa de 300 UFESPs ao recorrente. A aludida sentença teve por fundamento, em breve síntese, a inobservância ao determinado por esta Corte de Contas. Por suas razões, insurge-se o recorrente, alegando ter adotado as medidas necessárias para atender ao decidido, instaurando a sindicância necessária. A PFE e o MPC manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento, enquanto que o senhor Procurador-Chefe de PFE se manifestou pelo conhecimento e provimento. É o relatório. Em preliminar, conheço do recurso. O senhor relator conhecido. No mérito, consta dos autos que, por força do acórdão recorrido, foram expedidos ofícios ao senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ao senhor Secretário de Estado da Educação, a quem foi determinado que adotasse as providências cabíveis, observado o prazo de 60 dias para a comunicação a este tribunal sobre as medidas aplicadas. Observa-se, pois, que, de fato, nada fora determinado ao presidente da FDE nos presentes autos. Logo, não poderia ter sido ele condenado por deixar de cumprir o que não lhe fora determinado. Ante o exposto, filie-me ao senhor Procurador-Chefe da PFE e voto pelo provimento do recurso ordinário para o fim de reformar a decisão recorrida e cancelar a multa aplicada ao senhor José Bernardo Ortiz. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cristina Cavezale, muito digna procuradora da Procuradoria da Fazenda de São Paulo, passamos à nossa ordem do dia municipal. Na forma de atuação desta Câmara, há sustentação oral no item 90, cujo relator é o conselheiro Márcio Martins de Camargo. Vamos inverter a ordem. Proclamo o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, que fará a defesa. É um recurso de Santos. Com a palavra o conselheiro Márcio Martins de Camargo. Cumprimento o ilustre advogado, Dr. João Fernando Lopes de Carvalho. Item 90, em exame, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Santos e por João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito municipal, contra a sentença que negou registro a 657 atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levados a efeito no município no exercício de 2006, após a realização de processos seletivos. Na sentença denegatória, o auditor considerou que não restou comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público, refutou os critérios de seleção por considerá-los subjetivos e, além disso, considerou elevado o número de admissões por tempo determinado. A assessoria técnica e sua chefia opinam pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. Foi garantido ao Ministério Público de Contas o direito de vista dos autos, que o exerceu nos termos do ato número 6 de 2014. É o breve relatório. Com a palavra o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, pelo prazo regimental para a defesa. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Antônio Roque Cittadini, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimo senhor conselheiro, julgador. Falo aqui, senhor presidente, eminentes julgadores, pelo ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito da cidade de Santos, agora já no exercício honroso do cargo de deputado federal na Câmara Federal em Brasília. Trata-se aqui de um problema relacionado à contratação temporária de servidores no município de Santos. Não é o primeiro caso dessa natureza que vem a esta corte. Este é um problema, eu diria até recorrente no município de Santos, um problema pelo qual passou o ex-prefeito João Paulo Papa, passaram os seus antecessores e passa o atual prefeito também. O certo é que no município de Santos houve realmente, durante algum tempo e um tempo anterior ao mandato ou aos mandatos do ex-prefeito Papa,
uma situação em que se utilizou, talvez com excesso, o expediente de contratações temporárias para o preenchimento de funções inadiáveis no serviço público municipal. Ao assumir a Prefeitura de Santos, o ex-prefeito enfrentou esta situação. E como enfrentou esta situação o ex-prefeito? Enfrentou da maneira correta. Enfrentou durante os seus 2 mandatos à frente do Executivo Municipal, promovendo 11 concursos para preenchimento de 175 cargos no serviço público municipal, contratando, através destes concursos, mais de 7.000 servidores, 7.111 servidores, para ser mais exato. Durante o seu mandato, ele fez o que era possível. Em 8 anos de mandato, fez 11 concursos. Era possível fazer mais? Não conseguiu fazer mais. Não conseguiu fazer mais, aí premido também pelas dificuldades e pelas limitações outras que se impõem à gestão pública pela legislação pertinente. Também não foi possível comprometer mais os cofres públicos com os servidores contratados do que fez Sua Excelência. Fez muito. E nesta sua atuação revelou, ao que me parece, a sua verdadeira face como administrador público no município de Santos. Um administrador correto, um administrador cumpridor das leis, um administrador cumpridor das suas obrigações enquanto gestor público, em certa medida um gestor moderno e que, como tal, foi reconhecido pela população de Santos nos percentuais de pesquisas de aprovação das suas gestões e na votação consagradora que recebeu agora no ano de 2014 para alcançar uma vaga na Câmara Federal em Brasília. O que se quer dizer aqui e ressaltar, eminentes conselheiros, e eu não vou me estender, são 2 pontos. Em primeiro lugar, as contratações foram realizadas no município a partir de uma situação que já estava instalada e que, naquele momento, não tinha outra maneira de ser contornada a não ser pelas contratações temporárias. As contratações temporárias foram realizadas no município em conformidade com a legislação municipal. Dirá esta Corte, pode alguém dizer, que esta legislação municipal deveria ser modificada. Mas o certo é que esta legislação municipal está em vigor, não há questionamento de constitucionalidade e permanece até hoje em vigor. E, como eu disse, este é um problema que ainda não foi completamente sanado, ainda hoje, na administração municipal de Santos. O prefeito agiu em todo este procedimento amparado, ou melhor até, seguindo, sendo conduzido pelas opiniões emanadas do setor técnico-jurídico da Prefeitura Municipal de Santos, aliás, dotado de grande competência técnica para a condução dos serviços municipais. Ele, que é engenheiro de formação, atuou, portanto, seguindo a orientação dos procuradores municipais. Poderia ter atuado de forma diversa? Eu, particularmente, creio que não. Não vejo, a defesa não vê, como é que Sua Excelência, prefeito municipal de Santos, poderia ter atuado de forma diversa da que atuou, sem comprometer a continuidade dos serviços públicos municipais. O que se quer aqui ressaltar, além de chamar a ponderação de Vossas Excelências a respeito da regularidade ou não das contratações em si, é também chamar a ponderação de Vossas Excelências para a punição que se impôs aqui ao administrador, uma punição pecuniária de 300 UFESPs, e nós sabemos que os administradores, em geral, têm 2 órgãos muito sensíveis, a urna e o bolso. Neste caso, atingido é o bolso. Mas, além deste sentido meramente pecuniário, o que se tem aqui é uma reprimenda imposta por esta Corte, e uma reprimenda que Sua Excelência, o atual deputado federal, realmente não admite sofrer, não se acha responsável a ponto de ser punido pecuniariamente por uma suposta irregularidade na condução dos atos municipais. O que Sua Excelência produziu à frente do Executivo Municipal foi o cumprimento das leis. O que Sua Excelência pretendeu fazer na sua gestão municipal foi a contratação através de concurso, como fez efetivamente quando e na medida do que foi possível.
atuou aqui seguindo a orientação da Procuradoria do município. Portanto, não se vê aqui, e este é o chamamento principal aqui da defesa, não se vê aqui, por parte do gestor, uma atuação dolosa, decididamente antijurídica, voltada com intenção ao descumprimento da legislação vigente no país. O que se vê aqui é a atuação de um administrador que tentou fazer o que foi possível para sanar um problema ainda crônico no município e que, neste caso específico, atuou seguindo a Procuradoria Municipal. É o que se requer, eminente conselheiro, presidente, eminentes conselheiros, julgadores, pedindo, então, provimento do recurso para reexaminar a possível regularidade dos atos de contratação no município e, especialmente, para afastar a pena pecuniária imposta ao ex-prefeito João Paulo Papa. Muito obrigado, senhor presidente. Retorno a palavra o conselheiro Márcio Martins de Camargo. Cumprimento o doutor João Fernando pela defesa. Presidente, em função dos argumentos trazidos pela defesa, eu retiro de pauta para ponderação a respeito. Ok. Retirado, portanto, de pauta. Retornamos à nossa ordem do dia. Relato item 14. Prefeitura de Guarulhos e Geribelo. Reformas e ampliação de obras. Preços pactuados não se mostram justificados, ausente de pareceres técnicos jurídicos para embasamento da avença, prejudicado o feito. Municipalidade impôs exigências excessivas no edital. Acompanho as manifestações dos órgãos técnicos e voto no sentido da irregularidade da contratação com aplicação dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação aprovado. 15. Ribeirão Preto, empresa Câmara Grifo. Exame termos aditivos. Razão assiste aos órgãos da Casa que se manifestaram pela irregularidade, notadamente em face da ocorrência apontada não justificada pela origem. Acompanha a manifestação da Casa e vota pela irregularidade da matéria, remetendo-se cópias das peças da Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovada. 16. Município de Fernando Presta, empresa Terra Forte Brasil Construtora. As falhas apontadas e não justificadas pela origem, que deixou transcorrer o prazo deferido, são passíveis para macular a totalidade do procedimento licitatório adotado. Acompanho a manifestação da Casa e voto pela irregularidade da contratação, remetendo-se cópias e peças à Prefeitura e Câmara de Fernando Presta. Em discussão, votação aprovada. Itens 17 a 19, Redenção da Serra, Bastos e Cauá, Câmaras Municipais de Redenção da Serra, Bastos e Caiuá, exercício 2011 e 12. Irregularidades apontadas em cada relatório são sanadas, em parte com a Junta de Defesa, e as remanescentes são apenas para recomendação. Julgo regular as contas examinadas e determino que relatório individualizado seja juntado. Em discussão, votação aprovada. 20. Câmara Municipal de Emilianópolis, exercício de 2012, órgãos da Casa e MPC, ao analisar o processado concluído pela irregularidade das contas. Meu voto acompanha os órgãos da Casa e também o Ministério Público de Contas, votando pela irregularidade das contas em exame, nos termos do 3311, a linha B, da Lei Complementar 709, em razão do descumprimento do parágrafo 1º, artigo 29A da Constituição Federal. Recomendações e ressalva encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 21 da pauta. Executivo de Botucatu, 2013. Fiscalização foi realizada pela nossa regional de Bauru, UR2. A TJ e chefia conclui pelo parecer favorável. MPC pelo parecer desfavorável. Meu voto acompanha a assessoria de ATJ e chefia e emissão do parecer favorável. As questões levantadas pelo MPC não são suficientes para prejudicar a totalidade dos demonstrativos apresentados, se considerarmos as providências anunciadas.
determinações ressalva encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovado. 22. Contas do Executivo de Monte Alto 2013. Órgãos da Casa e Ministério Público pela emissão do parecer desfavorável. Meu voto, divergindo daqueles que me antecederam, conclui pela emissão do parecer prévio favorável, já que as questões questões econômico-financeiras não repercutiram negativamente no equilíbrio das contas, como demonstrado no corpo do relatório distribuído a Vossa Excelência. Os índices constitucionais e legais estão atendidos, as recomendações de determinação encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovado o voto do relator. 23. Contas do Executivo de Santa Ernestina, 2013. Órgãos técnicos da Casa e Ministério Público opinam pelo parecer favorável. Meu voto acompanha os órgãos da Casa pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas e as determinações de ressalva encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 24. Executivo de Dolcinópolis, exercício de 2013, não reúne condições da emissão parecer favorável. Embora tenha sido alertado durante o exercício, a Prefeitura encerrou o ano com um déficit de 12,12, déficit financeiro de 1.735.000. O excessivo percentual nas alterações orçamentárias, 45,57, demonstra a falta de boa técnica orçamentária, comprometido o equilíbrio das contas. A municipalidade não possui disponibilidade financeira suficiente para a cobertura dos compromissos de curto prazo. Todos esses aspectos demonstram que o município não respeitou a lei de responsabilidade fiscal. Parecer desfavorável. Em discussão, votação aprovado. Município de Martinópolis, 2013, em que pese a constatação dos cumprimentos dos índices de ensino, saúde, repasse à Câmara, despesa com o pessoal, mostra-se os seguintes desajustes. O déficit foi de 2,76. Abertura de créditos adicionais e realização de transferências num total de 62,08. Aumento do endividamento de curto prazo, 9 milhões, sem disponibilidade financeira para a cobertura de despesa. Falta de pagamento de precatório judicial. Existência de nomeações para cargos de comissão cujas atribuições não possuem características. Pelo exposto, meu voto é pelo parecer desfavorável às contas em exame, excetuando seus atos não apreciados por esse tribunal. Em discussão, votação aprovada. 26. Agravo interposto por Francisco Prado Teles Júnior, na condição de responsável pelo Fundo de Previdência Social do município de Dois Córregos. Em preliminar, conhecido. No mérito, as razões não prosperaram diante da reconhecido atraso na documentação necessário para o sistema UDESP. Nesses termos, considero a manifestação de ATJ, voto pelo não provimento do presente recurso, mantendo integralmente os termos do despacho. Em discussão, votação aprovada. 27. Embargos de declaração. Bento Luquete Júnior, ex-prefeito de Fernando Preste, acórdão que julgou o regular contrato. Em preliminar, conheço do embargo, conhecido. No mérito, entendo que não há questão a ser resolvida. Assim, acompanho as manifestações de MPC e voto pela rejeição dos presentes embargos. Em discussão, votação aprovada. 28. Trata-se de recurso interpostos por município de Osasco, Emílio Pereira de Souza, e por Celso Antônio Gigo, ex-prefeito, contra a sentença que julgou regular a falta de elaboração de contrato, a tomada de preço e execução contratual, aplicado multa de 200 UFESPs. Preliminar conhecido. O recorrente Emílio Pereira de Souza evidenciou a ocorrência de cerceamento de defesa na instrução do processo, pois, embora seu nome tenha figurado no despacho, não foi notificado. Foi intimado especificamente o recorrente Celso Antônio Gigo para tomar conhecimento. Não restou assegurada a defesa processual do peticionário na decisão recorrida, resultando a violação do artigo 5º, inciso
25 da Constituição Federal. Voto pela anulação da decisão para que os autos retornem ao julgador singular do feito para o que houver por bem determinar. Em discussão, votação, aprovado. 29, retiro de pauta, retornando ao gabinete. Agora, relato item 30, recurso interposto pelos ex-presidentes da CETEC de Campinas, aplicado multa à contratação de serviços técnicos de campanha publicitária. Em preliminar, conhecido. No mérito, os argumentos apresentados não se mostram suficientes para afastar a irregularidade, seja do ponto de vista da economicidade, que restou não demonstrada, seja pela insuficiente divulgação do edital, em que pesa também em desfavor o comparecimento de uma única proponente. Assim sendo, acolho as manifestações de ATJ e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 31, recurso ordinário, João Carlos Forcel Neto, ex-prefeito de Itanhaém. Contratação para a construção de pista de skate no município. Houve aplicação de multa. ATJ e STG opinaram pelo desprovimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, o objeto contratado não reúne características tais que justifiquem a imposição de condições excepcionais de habilitação, não havendo nos autos explicação técnica para legitimar a extrapolação dos limites da súmula 24 desse tribunal. Sequer a contratada única habilitada conseguiu comprovar. Não superados os fundamentos da decisão, se impõe a manutenção da multa. Por isso, acolho a TJ e STG e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. 32. Recurso, ex-prefeito de Urânia, contratação, prestação de contas. Em preliminar, conhecido. No mérito, razões constantes nas peças não justificam os apontamentos indicados. A ausência de compatibilidade entre o objeto do ajuste e o estatuto da entidade, falta de plano de trabalho, fixação de quantitativo no convênio, não restou demonstrada a realização de ajuste via conveniada tenha sido mais vantajoso. Voto pelo não provimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Item 33 a 63 tem a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 33 e 34. Os dois itens versam sobre contratos celebrados pela Prefeitura de Sorocaba. O item 33, o ajuste foi procedido de concorrência celebrado com Casa Grande Prestador de Serviços e Construções Limitada para a construção de unidade escolar. O item 34 foi precedido de pregão presencial e celebrado pela Prime Administradora de Cartões de Crédito, Assessoria e Consultoria Empresarial Limitada para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis com utilização de cartão de pagamento. Em exame, também nesse item, termo de prorrogação e o acompanhamento da execução contratual. No item 33, a instrução mostra-se dividida e no item 34, inteiramente favorável. Nos termos dos relatórios disponibilizados, entendo que a administração justificou satisfatoriamente as críticas efetuadas com relação à contratação de que trata o item 33, demonstrando que a boa competitividade do certame redundou em valor quase 16% inferior ao orçado. Voto assim pela regularidade das matérias em exame, com as recomendações assinaladas em relação ao item 33. Em discussão, votação, aprovado. O item 35 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Osasco e a RC Comércio, Construção e Administração de Serviços Limitada, para fornecimento, implantação e manutenção de equipamentos de sinalização viária. A instrução é desfavorável. A principal crítica ao contrato em exame diz respeito à modalidade licitatória adotada.
Essa questão, entretanto, já foi recentemente enfrentada por esta Câmara, que aceitou a utilização do pregão para obtenção de serviços da espécie, assim como também afastou a crítica à aglutinação de objetos. Os demais apontamentos, diante da boa competitividade do certame, podem ser conduzidos ao campo das advertências. Assim, e na esteira de precedente desta Corte, voto pela regularidade do contrato em exame com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 36 a 40. O item 36 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Jaú e a Solovia Engenharia e Construções Limitada para a construção de complexo educacional. O item 37 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Jundiaí, Direct Engenharia e Construções Limitada para a construção de unidade escolar. Trata ainda de acompanhamento da execução contratual e dos termos de recebimento provisório e definitivo. O item 38 versa sobre termos de aditamento a contrato celebrado entre a Prefeitura de Diadema e RCA Produtos e Serviços Limitada para a prestação de serviço de limpeza hospitalar. Os itens 39 e 40 versam sobre contrato precedido de pregão eletrônico celebrado pela Proguaru e a Cooperativa de Trabalhadores do Ramo de Transporte de Carga e Passageiros em Veículos Utilitários e Similares, para a prestação de serviços de caminhão poliguindaste. Tratam também de representação formulada pela Guaru Press, Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Guarulhos, alegando possíveis irregularidades na licitação. Acompanha a instrução favorável, voto pela regularidade das matérias em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Voto ainda pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo de que trata o item 37, pela improcedência da representação abordada no item 40. Em discussão. Senhor relator, o item 39 e 40, eu vou divergir de Vossa Excelência, porque eu tenho um voto exatamente na linha contrária. Aqui, a cooperativa contratada, ela não foi constituída especificamente para esse fim. Então, eu acompanho o Ministério Público de Contas nesse caso, porque eu acho que a cooperativa pode, mas ela tem que ser, está no seu objeto não pode ser uma cooperativa genérica. E a manifestação do Ministério Público afirma que ela é uma cooperativa genérica. Então, eu acho que eu tenho votado de uma maneira diferente. Eu acompanho Vossa Excelência em todos os processos, menos no 39 e 40, no qual eu acompanho o Ministério Público e voto de forma divergente. Continua em discussão. Para esses itens, eu peço vista para formar uma convicção. Tá certo. O item 39 e 40 é pedido de vista, então os demais estão aprovados. Continua, Vossa Excelência. O item 41 a 43, eu solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete, senhor presidente. Ok. Item 44, contrato decorrente de concorrência celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Empar Sanco S.A., tendo por objeto a execução de obras de contenção de encostas. A instrução é dividida, acompanha a chefia da TJ. A licitação do objeto em lote único, de vulto expressivo, refletiu nas exigências de patrimônio líquido mínimo e de garantia de participação, que, acompanhadas da vedação da soma dos quantitativos dos itens para fins de capacitação técnica e da proibição de participação de empresas consorciadas, culminaram na sensível diminuição do número de participantes no certame. Das 60 interessadas que retiraram o edital, apenas 2 participaram e uma foi inabilitada. Ademais, o preço contratado
mostrou-se apenas 3% inferior ao valor orçado, demonstrando que a ausência de competitividade acabou por afetar a economicidade do ajuste. Voto, portanto, pela irregularidade da licitação e do contrato e pela aplicação de multa de 500 UFESPs à responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 45 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura Municipal de Americana e DCT Tecnologia e Serviços Limitada para a prestação de serviços de assessoria de gestão de trânsito. A instrução é dividida. Entendo com a SDG que as discrepâncias constatadas em relação aos itens relacionados no orçamento estimativo e os previstos no edital demonstraram que as pesquisas realizadas não são aptas a comprovar a compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado, o que, via de consequência, impede a aferição de que o ajuste tenha sido vantajoso para a administração pública. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e pela aplicação de multa de 400 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 46 versa sobre contrato celebrado com dispensa de licitação pela Prefeitura de Araçatuba e Vega Engenharia Ambiental S.A. para a prestação de serviços de limpeza pública. Os autos integraram a pauta da sessão de 31 de março e foram retirados para apreciação das alegações proferidas em sustentação oral da Prefeitura e do Ministério Público de Contas. A instrução é desfavorável. O histórico das contratações celebradas pela Prefeitura com o mesmo objeto e com dispensa de licitação, todas baseadas na alegação de emergência, totaliza 990 dias. O contrato em exame sucede a outro julgado irregular por esta Corte, que não conheceu a situação de emergência, que não reconheceu a situação de emergência. Ainda que se trate do primeiro celebrado sob a nova gestão, o fato é que, sabidamente, o contrato se encerrava em 15 de 3 de 2009. Entretanto, somente há 13 dias do vencimento é que foram solicitadas providências para a nova contratação. Evidentemente, a situação de emergência não decorreu de fato imprevisível, tendo sido provocada pela inércia da própria administração. Voto, portanto, pela irregularidade da licitação e do contrato decorrente, com a aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 47, em exame, contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Piquete e o advogado Marcos Paulo Costa Santos para capacitação de pessoal, assessoria na auditoria e cobrança de impostos de serviços de qualquer natureza das instituições financeiras sediadas no município. A instrução é desfavorável. A contratação de particulares para execução de serviços inerentes à própria administração tem sido reiteradamente rejeitada por esta Corte. Ademais, a ausência de comprovação da notória especialização do profissional, que à época contava com um pouco mais de 2 anos de formado, e da realização de pesquisa de preços, agravam o quadro de contratação em tela. Diante disso, voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato em exame e pela aplicação de multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 48 cuida de contrato decorrente de concorrência pública celebrado entre Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba e a DRR Construções e Comércio Limitada, para execução de obras de redes de distribuição e adução de água potável e rede coletora de esgoto sanitário. Não obstante a instrução favorável, meu voto caminha em sentido diverso. A ausência de pesquisa de preço ou a indicação de fonte idônea capaz de assegurar a compatibilidade dos preços praticados com os concorrentes
do mercado, a exigência de comprovação da capacidade técnica operacional por meio de atestados acompanhados da CAT e a vedação do somatório de atestados para cada parcela de maior relevância não autorizam o juízo favorável da matéria, considerando, ademais, que tem sido esta última imposição a causa de inabilitação de uma das proponentes. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovada. Em análise, o item 49, contrato precedido de concorrência, celebrado entre Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, SEMAI, e Stigma, Engenharia de Construções e Construções Limitada, para a construção de interceptor de esgoto na margem direita do rio Piracicaba. Em exame também, termo aditivo que acrescentou quantitativos no valor correspondente a 24,37 do contrato e termos de recebimento provisório e definitivo. A instrução dividida, as justificativas apresentadas pela origem lograram afastar as impropriedades destacadas pela fiscalização. A necessidade de visto do CREA foi exigida somente para a condição para assinatura, como condição para a assinatura do contrato. A visita técnica, conquanto limitada a 3 dias, foi fixada em datas espaçadas e facultada a possibilidade de seu agendamento em data diferente. As exigências relativas à comprovação da qualificação técnica observaram a jurisprudência sumulada desta Corte e a faculdade conferida aos proponentes de conduzir os preços unitários sem desclassificação das propostas demonstra a preocupação da origem em evitar o jogo de planilhas. O termo aditivo, por sua vez, manteve-se nos limites estabelecidos pelo artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato e do termo aditivo e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Em discussão, votação aprovada. O item 50 trata da comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos no exercício de 2010 pela Prefeitura de Mogi Guaçu ao Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante, em decorrência de convênio que teve por objeto a prestação de serviços de menores aprendizes em diversos órgãos. Acompanham a instrução dos autos no sentido de que a quantia de R$ 429.104,78 relativa a serviços e materiais utilizados diretamente pela entidade não se coaduna com o objeto do ajuste. Voto, em razão disso, pela irregularidade da prestação de contas em exame, no que respeita a essa quantia, condenando a entidade à sua devolução devidamente atualizada, ficando a entidade impedida de receber recursos enquanto não ressarcidos os respectivos valores ao erário. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 51 a 53, senhor presidente. Ok. Os referidos itens versam sobre as contas das câmaras municipais de Miracatu, Garça e Tarumã, relativas ao exercício de 2013. Acompanham a instrução favorável. Os limites constitucionais e legais foram observados e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial foram satisfatórios e revelam situação de equilíbrio. Voto assim pela regularidade das presentes contas, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 54 a 56, senhor presidente. Ok. Os referidos itens tratam das contas das prefeituras de Flórida Paulista, Taiúva e Santa Mercedes.
A instrução é unânime favorável com relação às prefeituras de Flórida Paulista e Itaiúva, e dividida no que respeita à Prefeitura de Santa Mercedes, posicionando-se a ATJ e a SDG pela emissão de parecer favorável, opondo-se a isso o Ministério Público de Contas. Foram atendidas as 3 contas em exame os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômicos e financeiros no exercício. Eu voto, assim, pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos, incluída, diante a regressão constatada no índice do IDEB na 4ª série e 5ª dos municípios de Flórida Paulista e Itaiúva, a necessidade de adoção por parte das respectivas prefeituras de medidas que tragam melhorias à qualidade do ensino e que seja verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Ademais, a fiscalização confirmar a implementação das providências noticiadas pela Prefeitura de Santa Mercedes, no que respeita à reforma das instalações da creche e escola inspecionadas, a implantação de programas visando a melhoria do índice de analfabetismo e a construção de creches para suprir a ausência de vagas no setor. É como voto, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. Item 57, cuida de recursos ordinários interpostos pela Sanasa, Campinas, e por Ralph Cabral Raiman, em face da decisão que julgou irregulares várias admissões, incluída do recorrente, por entender que os candidatos teriam sido beneficiados na classificação de concurso público por pontuação extra decorrente de tempo de serviço público. A instrução é desfavorável. Em preliminar, presente os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso. Também em preliminar, considero improcedentes tanto a alegação de cerceamento de defesa por parte do recorrente, Ralph, uma vez que foi regularmente notificado notificado a se pronunciar sobre os fatos antes da decisão da matéria, quanto ao pedido de uniformização de jurisprudência por não configurado o pressuposto legal para tanto. Em discussão, conhecido. No mérito, ainda que seja reprovável a previsão editalícia, a pontuação por tempo de serviço público por ferir o princípio da isonomia, verifico que, no caso, o edital previa a atribuição de pontos em decorrência de tempo de serviço prestado como empregado em qualquer empresa pública ou privada que tivesse por objeto a administração de sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água, sem diferenciá-los em razão do órgão em que as atividades foram desenvolvidas. Na esteira de precedentes desta Corte, voto pelo provimento do recurso em exame para o fim de serem consideradas regulares as admissões e determinando o respectivo registro. Discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 58 a 60, senhor presidente. Em exame, o item 58, o recurso ordinário interposto pelo município de Presidente Prudente em face da decisão que julgou irregulares contratações por tempo determinado para a área médica realizadas no exercício 2010 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 59 versa sobre recurso ordinário interposto pela Liga Independente das Escolas de Samba de Bragança Paulista em face da decisão que julgou irregular parte das comprovações apresentadas no montante de R$17 mil, relativas aos recursos que lhe foram repassados pela Prefeitura de Bragança Paulista, além de condenar a entidade à devolução de tal importância, impedindo-a do recebimento de novos repasses até a regularização da situação. O item 60
versa sobre recurso ordinário interposto por Juan Manuel Pons Garcia, ex-prefeito do município de São Sebastião, em face de sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela Prefeitura com Denigres, distribuidora de veículos limitada, objetivando a aquisição de ambulâncias, tendo aplicado multa de 300 UFESPs ao responsável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento dos recursos. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostrem suficientes para ensejar a reforma total das decisões recorridas. Considero, entretanto, que alguns aspectos devem ser considerados nas punições aplicadas. No caso da Prefeitura de Presidente Prudente, as admissões em questão destinaram-se a setor público essencial, não ocorreram em grande número e foram precedidos de processo seletivo. E a Liga das Escolas de Samba, por sua vez, efetuou o recolhimento da quantia impugnada e a contratação realizada pela Prefeitura de São Sebastião não apresentava valor significativo, cerca de R$ 625 mil. Diante disto, voto pelo provimento parcial dos recursos para o fim de afastar a multa aplicada ao prefeito de Presidente Prudente, cancelar a suspensão da entidade de receber novos recursos dos cofres públicos e reduzir para 200 UFESPs a multa aplicada ao ex-prefeito de São Sebastião. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 61 a 63. Trata de recurso ordinário interposto por Said Ibrahim Saleh, ex-prefeito do município de Barrinha, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pelo Sindicato Regional dos Servidores Públicos dos recursos repassados pela Prefeitura e condenando a entidade a devolver os valores recebidos e impedindo-a de receber novos recursos, além de aplicar a multa ao responsável de 200 UFESPs. O item 62 cuida de recursos ordinários interpostos pelo município de Rio das Pedras e por Júlio César de Barros Aires, prefeito do município, em face de sentença que aplicou multa de 160 UFESPs em razão do desatendimento à determinação deste tribunal acerca das providências adotadas em relação ao julgamento pela irregularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo celebrado entre aquela prefeitura e Irmãos de Gasparini Limitada. O item 63 trata de recurso ordinário interposto pela Fundação de Apoio e Tecnologia FAT, em razão de decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentada referente aos recursos que lhe foram repassados pela Prefeitura de Santa Rosa do Viterbo, condenando a entidade a devolver a importância de R$ 11.160,79 e impedindo-a de receber novos recursos até regularizar a situação. A instrução unânime desfavorável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento dos recursos em questão. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas, voto assim pelo desprovimento dos apelos, mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Márcio Martins de Camargo para os itens ao cargo de Vossa Excelência. Item 64. Em exame e representação quanto a possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Peruíbe nos seguintes atos. Primeiro, inexigibilidade de licitação e ajuste celebrado entre a Prefeitura e FG Farma Goiás, distribuidora de medicamentos limitada, objetivando a aquisição de uma caixa de medicamento Zavesca Miglustat 100 mg,
pelo valor de R$ 13.108,99. E segundo, convite e contrato celebrado entre a Prefeitura e a Magueta Engenharia Limitada, objetivando a execução do serviço de instalação de luminárias com fornecimento de mão de obra e dos materiais, pelo valor total de R$ 149.472 e prazo de execução de 6 meses. A assessoria técnica e a chefia manifestaram-se pela regularidade das matérias. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade do ajuste junto à FG Pharma, por entender não estar demonstrada a exclusividade da contratada. É o relatório. Como ficou consignado no relatório previamente disponibilizado a Vossas Excelências, essa matéria é alçada à apreciação da segunda Câmara por força do inciso 9 do artigo 56 do regimento interno deste tribunal. Em relação à inexigibilidade de licitação, não houve, de fato, a comprovação de que a contratada era fornecedor exclusivo, e assim, por não cumprir o pressuposto legal essencial, é irregular a inexigibilidade e o ajuste dela decorrente. De qualquer forma, não há como desconsiderar todo o conteúdo probatório produzido pela administração para demonstrar as condições em que se processou a aquisição do medicamento, a partir de tutela cautelar do Judiciário. Da mesma forma, o preço do medicamento se revelou justificado pelas alegações da origem. Tais aspectos se revelam como circunstâncias atenuantes de relevância que ensejam afastamento de aplicação de multa nos termos da lei orgânica desse tribunal. No que tange ao convite e ao contrato de fornecimento e instalação de luminárias, acolho integralmente os pareceres da assessoria técnica e sua chefia, como razão de decidir, vez que os esclarecimentos da administração podem ser acolhidos para o fim de se julgar tais atos regulares. Ante o exposto, voto pela regularidade do convite e do contrato firmado com a Magueta Engenharia Limitada e pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do ajuste firmado com a FG Pharma Goiás, distribuidora de medicamentos limitada, com as recomendações constantes do voto. É como voto. Em discussão. Senhor relator, esse processo está como uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado? Eu acho que tem alguma imperfeição na publicação da pauta, porque representa... como é que começou o processo? Ele pode ser um apartado, mas apartado de alguma conta. Agora, tendo o tribunal a iniciativa, a menos que tenha sido requerido uma auditoria especial, mas aí seria uma auditoria... não, porque colocado como Tribunal de Contas do Estado... Quem que iniciou o processo? E sim, eu acredito que tenha sido uma falha minha na relatoria. Os autos foram instaurados pela unidade regional, e eu penso que relatei representação indevidamente. Foi uma iniciativa da Casa, da fiscalização, para analisar dois atos firmados pela... eu imagino que tenha sido uma mera falha minha aqui. É só um apartado de iniciativa da fiscalização. Não, tudo bem. Eu não sei se haverá algum problema no futuro se ficar como representação, mas eu acho que não há, a menos que os senhores achem que... Não, mas inclusive não tem no relatório de voto, não tem a palavra representação. Foi, acho que falha minha na relatoria mesmo. Não, eu penso que a pessoa, o representado aqui, o responsável, que na verdade ficou com a irregularidade, amanhã ou depois possa alegar que... Bom, enfim, se ele quiser, que alegue. Okay. Em discussão, sim. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Ok. Em conjunto, itens 65 e 66, em exame, pregão presencial e contrato dele decorrente, firmado entre a Prefeitura Municipal de Diadema e Banco Bradesco S.A., além de termo de retificação que alterou a numeração das cláusulas contratuais. O certame teve por objeto a contratação de instituição financeira pública ou privada para processamento e crédito em conta corrente de folha de pagamentos da totalidade dos servidores municipais ativos, estagiários, frente de trabalho e integrantes de programas sociais da Prefeitura, no processamento de pagamento a fornecedores e prestadores de serviços da Prefeitura e arrecadação municipal. E também, em apreço, representação formulada por Antares Consultoria Administrativa Financeira, OIM, TI, Qualidade e Meio Ambiente Limitada, que questionou, entre outros pontos, a afronta ao artigo 64 da Constituição Federal, tendo em vista que o objeto visou passar para a instituição pública ou privada serviço caracterizado como administração da disponibilidade de caixa do município. A assessoria técnica, a chefia e o Ministério Público de Contas convergiram no sentido da procedência parcial da representação e irregularidade da licitação e contrato por afronta ao artigo 64 da Constituição Federal. É o relatório.
Das questões levantadas na inicial, prevalece a que se refere à infração ao artigo 64 da Constituição Federal. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a administração da folha de pagamento e a arrecadação de tributos são serviços que podem ser realizados por instituições públicas ou privadas. O mesmo não é extensivo aos serviços de gerenciamento da disponibilidade de caixa, esse sim limitado às instituições financeiras públicas, por força da regra constitucional. E nessa hipótese se enquadra o processamento de pagamento a fornecedores e prestadores de serviço da Prefeitura, aspecto que macula a matéria em exame. Assim, acompanha a instrução, voto pela procedência parcial da representação, nos termos consignados, e pela irregularidade da licitação e do contrato. Voto ainda pelo conhecimento do termo de retificação e pela aplicação ao responsável, senhora Adelaide Maria Bezerra Maia Moraes, então secretária de Finanças signatária do edital, de pena de multa no valor equivalente a 160 UFESPs. É como voto. Em discussão, votação aprovado. Em conjunto, item 67 a 69. Em exame, pregão presencial, contrato, termo aditivo e execução contratual, atos esses relativos a ajuste celebrado entre a Prefeitura Municipal de Barra Bonita e a G4 Soluções em Gestão da Informação Limitada, objetivando a prestação de serviços em forma de solução integrada e serviços especializados para a informatização do Departamento de Saúde e do setor de almoxarifado. Também em exame, representação intentada por Crista Pelican Teixeira, vereadora da Câmara Municipal de Barra Bonita, por meio da qual aponta em síntese que, primeiro, houve pagamento antecipado de R$ 615.220, 20 dias após a assinatura do contrato. Segundo, após um ano de vigência do contrato, o setor de almoxarifado e os setores da saúde ainda não estavam informatizados. E terceiro, há indícios de que tenham sido forjados os laudos utilizados para o pagamento. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência da representação e pela irregularidade da licitação, do contrato e da execução contratual. É o relatório. A presente matéria tem como questão de maior relevância a execução contratual, onde foi apurado em breve síntese que o cronograma de aquisição do sistema de informática não teve a contrapartida fiel do cronograma de aquisição e instalação dos equipamentos de informática e da infraestrutura da rede elétrica e da rede de informática. Quanto a isto, o núcleo da defesa pautou-se nos efeitos da excepcional intercorrência do afastamento do Sr. Glauber Guilherme Bellarmino do cargo de prefeito municipal pelo Judiciário, com sua posterior recondução àquele cargo, tendo afiançado que, posteriormente à inspeção em loco da fiscalização desse tribunal, todos os desacertos foram sanados e o sistema se acha operante atualmente. Em face do exposto e amparado no princípio da busca da verdade real, eu proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de fiscalização competente proceda a uma aprofundada análise sobre a execução contratual, a fim de apurar em que situação efetivamente se encontra a matéria ora apreciada. É o que proponho. Em discussão, votação aprovada a proposta. Em conjunto, itens 70 a 73. Em exame, aditamentos ao contrato firmado entre a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. Sanasa Campinas e a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada, EPP, que objetivou a prestação de serviço de administração de cartão combustível através de cartão magnético e ou eletrônico, com créditos mensais para utilização e estabelecimento da rede credenciada. A fiscalização e o Ministério Público de Contas opinaram pela regularidade da matéria. Com relatório integral previamente disponibilizado a vossas excelências, encurto razões em companhia da fiscalização e do MPC, voto pela regularidade dos aditamentos em exame. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Item 74, em exame convênio e 16 termos aditivos firmados pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba com o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Casa de Saúde Estela Mares, tendo por finalidade a execução de trabalhos de assistência à saúde, cogestão de serviços de urgência e emergência, ambulatorial, hospitalar e de apoio diagnóstico e terapia. A instrução é dividida. Sob o aspecto econômico-financeiro, a TJ manifestou-se pela regularidade da matéria, por considerar que as falhas são passíveis de relevamento. A TJ, sob o enfoque jurídico, acompanhada por sua chefia, manifestou-se pela irregularidade. É o relatório. Penso que assiste razão a assessoria econômico-financeira quanto à possibilidade de relevamento das falhas verificadas. Não há que se falar em contrato administrativo, trata-se de convênio amparados nas regras constitucionais e infraconstitucionais. A entidade conveniada não possui finalidade lucrativa e, segundo as próprias regras do convênio, os atendimentos serão franqueados aos usuários do SUS e, portanto, os repasses de valores são efetuados de acordo com as unidades de serviços prestados e com os valores da tabela pública. Entretanto,
é evidente que os termos aditivos não se revestiram de todas as obrigações contidas no artigo 116 da Lei Federal 866693 e nas instruções número 0208, comportando, pois, severas recomendações da Prefeitura de Caraguatatuba para que cumpra com as obrigações estabelecidas nos regulamentos legais. Não pode a administração dar as costas ao regulamento contido no ordenamento jurídico sob o argumento de a entidade ser o único hospital do município. Ademais, o município poderia ter melhor planejado os repasses, pois ainda que a média de atendimento seja oscilante, inexiste a necessidade de se firmar tantos termos aditivos, ainda mais mês a mês. Diante do exposto, voto pela regularidade do convênio e seus termos aditivos com as recomendações constantes do voto. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Item 75, em exame pregão presencial e decorrente ata de registro de preço, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Votuporanga e a empresa Demop Participações Limitada, visando a contratação de serviços de recapeamento asfáltico em vias públicas do município. A unidade econômica de ATJ opinou pela regularidade. Já as unidades de engenharia e jurídica, assim como a chefia, manifestaram-se pela irregularidade da matéria. É o breve relatório. Não há como exercer um juízo favorável na matéria sob exame. A origem não logrou demonstrar que os serviços de engenharia envolvidos não possuem complexidade técnica, o que é uma condição necessária para o uso da modalidade de pregão. Ademais, descabe o sistema de registro de preço para serviços de recapeamento asfáltico. Sem contar que, além dessa falha, a contratação também se ressente da irregularidade atinente à prorrogação da ata de registro de preço para além de 1 ano. Ante o exposto, voto pela irregularidade do pregão e da decorrente ata de registro de preço, com as recomendações constantes do voto. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Item 76, retiro de pauta para a oitiva complementar. Ok. E o 77 eu retiro também por impedimento. Ok. Item 78. Em exame, prestação de contas decorrente de termo de parceria, referente ao exercício de 2011 entre a Prefeitura Municipal de Rancharia e a Gestão Ranchariense de Gestão Social, relativa à execução do PSF do Centro de Atendimento Psicossocial CAPES de Rancharia. A TJ opinou pela irregularidade da prestação de contas por considerar que as falhas são graves, à medida que afrontam sobremaneira a legislação pertinente à matéria, sendo acompanhado pela chefia. É o breve relatório. Muito embora haja pacificação desta Corte quanto à necessidade de se apartar os atos administrativos decorrentes da celebração das parcerias dos atos relacionados à aplicação dos recursos, no presente caso não há como prevalecer tal entendimento, à vista de que as falhas perpetradas são inerentes não somente à administração, como à própria entidade. No caso dos autos, apesar de inexistir indícios de desvios ou malversação dos recursos públicos, o conjunto de falhas cometidas pelas interessadas impossibilita o julgamento regular da matéria, pois as justificativas acompanhadas dos documentos não são suficientes para comprovar a eficiência, a efetividade e a economicidade da parceria estabelecida, tampouco o cumprimento das determinações constantes na Lei Federal 979099 e das instruções 0208 deste Tribunal. Por essas razões, acolho o relatório da fiscalização e acompanho as manifestações de ATJ e sua chefia no sentido da irregularidade da prestação de contas do exercício de 2011, com as severas recomendações constantes do voto. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Em conjuntos, itens 79 a 81, cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras municipais de Morungaba, Embu-Guaçu e Mogi Guaçu, relativas ao exercício de 2013. A instrução é majoritária pela regularidade. Com os relatórios integrais previamente disponibilizados e tendo em vista que as falhas apresentadas podem ser relevadas e não constituem motivo para a desaprovação das presentes contas, voto pela sua regularidade, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, também itens 82 a 85, cuidam das contas apresentadas pelas prefeituras de Rinópolis, Elisiário, Taboão da Serra e Mogi Guaçu, referentes ao exercício de 2013. A instrução é unânime pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de Rinópolis e Elisiário e dividida quanto às contas de Taboão da Serra e Mogi Guaçu. Entretanto, considerando que foram atendidos todos os dispositivos legais e constitucionais no que tange ao ensino, à saúde, gastos com pessoal, que a execução orçamentária e o resultado do balanço podem ser considerados aceitáveis e que verificou-se empenho das administrações municipais em seguir a boa gestão e a lei de responsabilidade fiscal, adequando gastos à capacidade de arrecadação, releva as falhas apontadas e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das presentes contas,
sem prejuízo das determinações e recomendações constantes nos respectivos votos. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto agora, itens 86 e 87. No item 86, em apreciação, embargos de declaração opostos pela Aviação da Montanha Limitada contra acórdão que julgou irregulares a licitação e o subsequente contrato entre a hora embargante e a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão para a outorga de concessão do serviço de transporte público coletivo urbano municipal de passageiros. E o item 87, em exame embargos de declaração opostos pela Hora Parque Sistema de Estacionamento Rotativo Limitada, em face da decisão que julgou irregulares a concorrência, o contrato e o termo aditivo entre a Prefeitura Municipal de Limeira e a Hora Parque Sistema de Estacionamento Rotativo SC Limitada, objetivando a concessão de serviços públicos para exploração das áreas de estacionamento em vias de logradouros públicos do município de Limeira, através de controles informatizados e automatizados para gerenciamento da rotatividade de veículos. Em preliminar, conheço dos embargos de declaração. Conhecido. No mérito, devem ser rejeitados os embargos, vez que não existiram as omissões e contradições suscitadas, mas mero inconformismo das embargantes. Voto pela rejeição dos embargos opostos, mantendo-se inalterados os acórdãos. Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto agora, itens 88 e 89. Okay. Cuidam de recursos ordinários interpostos, respectivamente, pelo ex-prefeito de Suzano, contra a sentença que julgou regular a licitação, o contrato e os 3 primeiros termos de aditamento e irregular o quarto termo, com aplicação de multa de 200 UFESPs. Termos estes celebrados entre a Prefeitura e a empresa Vértice Construtora Rio Preto Limitada, visando a reforma da piscina do Parque Max Pfeffer, mantendo-se injustificável as razões que ensejaram a assinatura do último termo, sobretudo pela emissão de alerta da assessoria jurídica da Prefeitura sobre a inocorrência de fato superveniente à licitação. O item 89, pelo consórcio intermunicipal Três Rios e por Marco Aurélio de Souza, contra a sentença que julgou irregulares e negou registro aos atos de admissão por tempo determinado levados a efeito no âmbito do consórcio no exercício de 2008, permanecendo injustificável as falhas pertinentes à ausência de concurso público e à não comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público. Os relatórios integrais foram previamente disponibilizados. A instrução é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo não provimento dos recursos. Em discussão, votação, aprovado. O item 90 já tivemos apreciação. Consulto ao doutor Celso Matucci, nosso procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventuais itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, de novo. O Ministério Público de Contas requer assistência pessoal dos itens 6, 13, 17, 21 e 22, 55, 81 e 84 da pauta. Ok. Deu para anotar direitinho? Anotaram? Ok. Não, tudo bem, foi anotado. Então, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.